Aleluia! E glória ao Senhor por mais um dia. Mais um dia em sua presença, mais um dia com a palavra do coração de Deus para meu coração e para seu coração. Uma palavra poderosa que o Senhor nos ha ministrado hoje. E que tremendo, que poderoso. Aleluia. 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 Que tudo Ele é, oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Bendecido seja tu santo nome, Senhor. Te dou graça por mais um dia. Mais um dia, Senhor. Mais um dia que tu me permitiste o privilégio de compartilhar tu palavra. La palavra que vem do trono de la gracia del Senhor para mi coração, para o coração de mis hermanos, de mis hermanas. Te dou graças, Senhor. Bendigo tu santo nome. Te dou graça por la graça, por la paz. Te dou graça por tu amor, por tu fidelidade, tu misericórdia. Te dou graça por achar graça aos olhos do Senhor em este dia, esta manhã. E o Senhor nos enviar bendições, nos dando em este dia, nos bendecindo com sabedoria, com discernimento, com entendimento, com sensibilidade, aguçando nossos ouvidos, aguçando nossos sentidos espirituais, para estarmos sensíveis. Revela-nos palavra de conhecimento. Revela-nos, Senhor, tu palavra. Escudrinha-nos, Senhor, e nos revele. Revela-nos de uma forma clara, para que entendamos, Senhor. Tu nos conhece, tu nos has criado. Tu sabes a maneira de falar com cada um e vamos a entender, segundo tu vontade. Habla-nos, quebranta nossos corações. Libera nossa mente. Repreenda, Senhor, toda distração em esse momento. E toma cautivo nossas mentes, em obediência ao Senhor. Aleluia. Outro nome não há. A morte venceste, el véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Não cante, compartilhe a palavra. Aleluia. Es que me encanta este louvor. Aleluia. Vou começar a compartilhar a palavra. Que mira a palavra que o Senhor me ha dado. Vou começar com ele. Tessalonicense. Em busca de la santificação. Buscamos a santificação. O Senhor nos ensina hoje a buscar a santificação. E diz, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. 1 de Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3, diz: porque a vontade de Deus é vuestra santificação. Esta é a vontade de Deus para nossa vida, la santificação, sem a qual nadie verá o Senhor. Que os aparteis de fornicação, que cada um de vosotros sepa ter su vaso em santificação e honor. Quando o Senhor disse que cada um de vosotros sepa ter su vaso, aqui diz, o corpo físico, o qual é o templo do Espírito Santo. Sabemos como cuidarmos de nosso corpo, que é o vaso, que é a morada do Espírito Santo. Estamos cuidando de nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. O Senhor nos pergunta hoje. Que em santificação e honor. El 5 disse: não com desejos desordenados de concupiscência,
como os gentiles que não conhecem a Deus. Nós conhecemos. E a Bíblia nos habla que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. E temos que cuidar de nosso corpo, cuidar de nossa saúde, cuidar de nossa alimentação, cuidarnos de nos manter alejados do pecado, da fornicação e todo tipo de imoralidade sexual. El 6 disse que ninguém oprima nem engane em nada a seu irmão, porque o Senhor é vengador de todo isso, como já os hemos dito e testificado. Porque não nos ha chamado Deus a la imundícia, senão a la santificação. O Senhor não nos ha chamado a la imundícia, mas a la santificação, para viver santificado, consagrado a Ele. Eu he buscado o significado de santificação. La santificação não é o preço que tu pagas por tu salvação, mas a consequência natural de uma transformação real operada por el Espírito Santo. Santificação significa separação ou dedicação. Santificação, separado ou dedicado. Eu me separo meu corpo para viver para Cristo. Eu me dedico a viver para Cristo. E separação ou dedicação, viver separado do pecado. Abdicar e renunciar às práticas mundanas que desagradam a Deus. La consagração diária, separar tempo para estar com Ele. Sua vida separada para sua obra, segundo sua vontade. La santificação que o Senhor nos ha chamado. E a palavra hoje é breve. Então, se eu me termino por aqui, o Senhor diz, el 7 diz, 1 Tessalonicenses capítulo 3, 7 diz, porque não nos ha chamado Deus a la imundícia, senão a la santificação. Em Hebreus capítulo 12, verso 14, disse, seguide a paz com todos e a santidade, sem la qual nadie verá al Senhor. Sem santidade, nadie verás al Senhor. Por isso temos que nos separar, nos apartar do mundo. Não digo sair do mundo porque não temos como sair, pero não nos deixar contaminar por el que o mundo nos oferece. Nos apartar como apartou Daniel quando foi levado ao cautivério de Babilônia. Ele ha puesto em seu coração não se contaminar com as iguarias que tinha em Babilônia. Ele podia muito bem aproveitar de las iguarias, de tudo o que tinha ali, pero ele se pôs em seu coração. Eu sei que Deus pôs em seu coração de não se deixar contaminar. Eu estou aqui, pero não me vou a contaminar. É como quando tu congregas, quando Deus te leva a um local, a uma igreja ou onde seja. Às vezes tu vai ver muita coisa. Às vezes tu vai ver porque a própria Bíblia diz que o joio está junto com o trigo. E há toda classe de pessoas na igreja. A igreja é para os enfermos, os que necessitam, os pecadores. Pero o Senhor nos chama a santificação. Aunque tu esteja em um lugar onde tu vê a gente fazendo coisas, porque muitas vezes passa, a gente leva anos fazendo o mesmo. Não se conserta delante do Senhor. Tu não vas se contaminar.
Tu vas fazer a diferença em este lugar. Donde quer que tu vaya. Em tu trabalho, em meio de tu família. Tu vas fazer a diferença. Tu vas a buscar a santificação do Senhor para que tu seja Ele que haga a diferença em este lugar. Tu te separa, tu te aparta, tu te consagra, tu te dedica para o Senhor, buscando a santificação que vem dele, andando em retitud, em obediência, se rendendo delante dele, renunciando ao pecado, que todos os dias, a cada momento está tocando em nossa porta. Não é fácil. A cada rato está tocando, a cada momento vem aí algo, um pensamento ou o que seja. Pero cuida o templo do Espírito Santo para que Ele habite e para que Ele te dirija e não deixe que te contamines com o pecado. O Senhor nos ensina como nos apartar do pecado. Ele nos ensina, Ele nos diz o que é o pecado. Ele nos diz as coisas que nos contaminam e que aleja a presença do Senhor. O pecado nos aleja do Senhor. Nos aleja. E depois nos escutamos ao Senhor. O Senhor habla a nosso espírito. O Senhor não habla em nossa carne. E muitas vezes Deus está falando e não estamos escutando porque estamos em pecado. Estamos cometendo iniquidade. Estamos creyendo que é normal o que estou fazendo. Estou fazendo algo que aos olhos do Senhor não é bueno. E com o tempo se me parece normal. Hermano, não podemos. Não podemos creer normal lo que para o mundo é normal, para nós outros não. Nós outros somos apartados, separados. E o Senhor nos exorta, nos chama a viver uma vida santa, reta, delante de Ele. Mira o que dijo o Senhor de Jó. Era um homem justo, temente a Deus, se desviava del mal, sacrificava por los suyos antes mesmo de eles pecarem. Ele sacrificava por los suyos. Mira a vida que levou Enoque. Enoque, a Bíblia diz que Enoque caminhou 300 anos com o Senhor. Ai, maravilhoso. 300 anos com o Senhor. E um determinado dia, já não o ouviram mais. Porque o Senhor o correu para si, o Senhor o tomou e o levou para si. Ai, que bendição. Eu quero isso para minha vida, minha irmã, meu irmão. Nos apartemos. Nos quebrantemos delante do Senhor. Escudrinemos sua palavra, Senhor. Muestra-me. Muestra a palavra. Donde tu me disse lo que é abominável a tus olhos. Ministra a mi espírito o que devo fazer para apartar-me do mal, do pecado, para separar-me para ti, para consagrar-me para ti. Necessitamos estar consagrados ao Senhor, nos consagrar a Ele, nos entregar a Ele, a viver para Ele. O Senhor nos chama hoje a la santificação, a purificar-nos. O que estou fazendo com minha vida? Quais são minhas ações? Estou cuidando de meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Eu estou falando para mim. Estou cuidando de meu corpo. Estou fazendo exercício para cuidar de minha saúde, para bajar o colesterol, a tensão, as enfermidades que uno tem, diabetes e tudo isso. Estamos cuidando de nosso corpo.
estou falando para mim. Eu vou ler Gálatas. Porque me vino agora Gálatas em minha cabeça. Gálatas 5. Gálatas 5. Eu vou compartilhar solo las obras de la carne. Porque me vino agora. Las obras de la carne são. Porque la carne. Bueno, vou ler Gálatas 5. Vou ler el 17. El 16. Digo, pois, andad em el espírito, e não satisfagais el desejo perverso de la carne. Temos que andar em espírito para não satisfazer os desejos de nossa carne. El 17 diz, porque a carne codicia contra o espírito e o espírito contra a carne. E estas coisas se opõem uma a la outra, para que não hagais lo que deseais. Nuestra carne é nuestra inimiga. Temos que buscar andar em espírito para não dar vazão à concupiscência de nossa carne. E vou compartilhar. E manifestas são as obras de la carne. As obras de la carne. Adultério, fornicação, imundícia, lascívia, idolatria, hechicerias, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, dissensões, heresias, envídias, homicídios, borracheras, orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais os amonesto de antemano, como já os he anunciado, que os que praticam tales coisas não herdarão o reino de Deus. Há umas traduções que também diz lá, glutonaria. Até ele comer demasiado. Tu estás descuidando o templo do Senhor. O Espírito Santo habita em nós outros. Hermanos, não é fácil. Não é fácil, pero não é impossível. É o Senhor que nos dá a força para ser. É o Senhor que nos ensina. É o Senhor que nos dirige e nos diz o que devemos fazer para andar segundo sua vontade. É Ele. Ele que lo hace tudo. E para finalizar, eu vou compartilhar. Hebreus. Não, isso eu já compartilhei. Hebreus. Sim. Que seguir a paz com todos e a santidade sem la qual nadie verá al Senhor. Bueno, vou compartilhar agora para finalizar 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16. Vou começar do 14, que disse: como hijos obedientes, não conformando-os com os malos desejos que antes teníais, estando em vossa ignorância, senão como aquele que os há amado é santo. Sede também vós outros santos em toda a vossa conversação. O Senhor nos exorta a buscar a santificação, irmãos, até no que hablamos, até na maneira de hablar, que estamos falando. Parece bem o que estamos falando? Como o Senhor disse, não se detengas em roda de
escarnecedores. Apartemos das malas conversações. Las malas conversações corrompem los buenos costumbres. El 16 disse, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. El Senhor, neste dia, em esta manhã, porque hoje é manhã, são as 8:30, hora mesmo, 8:31. O Senhor nos exorta a buscar a santificação, a separar-nos para Ele. Que seja dia de separação, de consagração para o Senhor. Separar nosso corpo, separar todo o nosso ser, nossos pensamentos, sentimentos, entregar a Ele. Senhor, me consagro a Ti. Eu quero ser santa, eu quero buscar a santificação. Porque sem santificação, nadie verá ao Senhor. Ele disse, nadie verá ao Senhor sem santificação. Então, hermano, nos toca buscar a santificação, meu irmão, minha irmã, que vai ver esse vídeo. Hoje nos toca buscar a santificação. Eu já vou começar. Eu já vou começar a pôr em prática. O Espírito Santo já me vai começar a ministrar. A pôr em prática a busca da santificação. Em Filipenses 2, verso 13, disse que Deus opera em nós outros. Vou buscar rapidito. Filipenses. Me gusta muito esse versículo, muitíssimo. Em minhas orações, eu lo leio. Eu sempre quando estou orando, eu hablo esse versículo. Senhor, como diz em Filipenses 2:13, Tu és ele que opera. Ele hace e és ele que opera em realizar. Sempre. Eu sempre lo oro esse versículo. Que diz, Filipenses capítulo 2, verso 13 diz, porque Deus é ele que em vosotros obra, assim ele querer como ele hace, por sua buena voluntad. Então, Senhor, queremos buscar a santificação nesse dia. Opera em nós outros ele querer desta busca e opera em nós outros ele realizar essa busca. Irmão, mira que palavra. Mira que tremendo, pois pídaselo ao Senhor em esta manhã. Senhor, eu me levanto, eu quero. Em nome santo e poderoso de Jesus. Graça. E essa era a palavra do Senhor para o dia de hoje. Aleluia, glória ao Senhor. Padre, te dou graça por mais uma palavra. Te dou graça, Senhor, porque Tu nos vas a ensinar em esta manhã, a mim e a todos meus irmãos e irmãs que vão ver esse vídeo. Tu nos vais a ensinar a buscar a santificação, a nos separar, a nos consagrar a Ti, ó Deus. Tu operarás esse desejo em nós outros, Tu operarás ele realizar esse desejo. E Tu nome será exaltado e glorificado. Te bendecimos, Senhor. Consagramos nosso dia, nossas casas e nossas famílias. Que tenhamos um dia bendecido, guardado por Ti. Hoje é dia de adorar o Senhor. Todos os dias é dia de adorar o Senhor. Hoje é dia de a família reunir em tu casa. E nos alegramos quando dizemos, vamos à casa do Senhor. Padre, eu quero habitar por sempre em tu casa, te adorando, porque tu, Senhor, eres digno de toda adoração, de toda a alabança, de todo louvor perfeito. Padre, te damos graça por esse dia. Eu te louvo, eu te bendigo, eu glorifico o Senhor. Eu louvo o Senhor por a vida de cada um de meus irmãos que vão ver esse vídeo. Cada um, Senhor. Que seja, Senhor, tomado por tu Santo Espírito, ministrado por tu Santo Espírito, Senhor. Que tu graça, tu bondade, tu misericórdia se derrame, superabunde. Que eles encontrem graça, Senhor. Que ache graça delante de tus olhos, para que tu, Senhor, escute hoje su clamor, sua entrega, sua busca, sua renúncia, sua separação, Senhor, de se contaminar-nos com as coisas que não é agradável a Ti, com as coisas que são abomináveis, Senhor. Ele, Senhor, nos separa, para que não nos contaminemos. Em nome poderoso de Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Graças, Senhor, graça por este momento, graça por tu palavra, graça por alimentar-nos, Espírito Santo. Siga conosco, habitando em nós outros, em nome santo e poderoso de Jesus. Bendito
mencione mi hermana, dale me gusta, comparte el video, si puede compartir, comparte. Los que no están inscritos, inscrevam en el canal para que mais mensagens como essa possa ser enviada para outros irmãos que necessitam. Porque quando tu compartes o vídeo, tu estás fazendo uma missão também. Porque a palavra vai chegar e vai alimentar a outro servo do Senhor que quizás está necessitando desta palavra hoje, que será uma testificação do Senhor em la vida de los que recebem. Em nome poderoso de Jesus. Bendiciones, amén, gloria al Señor, aleluya. Palabra del corazón de Dios para mi corazón y para su corazón ha sido esa palabra. Amén.